Esse é o hino ou Rita da tabuinha H6, a música mais antiga conhecida na história. Ela data de cerca de 3.400 anos atrás e está preservada nessa tabuinha de argila encontrada na antiga cidade de Ugarit, na atual Síria. Repare que o texto da tabuinha é dividido horizontalmente por uma linha dupla. Acima da linha, a gente tem a parte lírica do texto, as palavras a serem cantadas no hino, que nós vamos ver exatamente quais são daqui a pouco. E abaixo da linha, a gente tem a notação musical, a partitura, por assim dizer, que provavelmente foi pensada por uma lira ou uma harpa de 9 cordas. Claro que a música, em geral, nas sociedades humanas, é muito mais antiga do que 3.400 anos. A gente tem registros de flautas, por exemplo, que datam de 40 mil anos atrás, esculpidas em ossos de abutre e em marfim de mamute. Mas, infelizmente, a gente não tem a menor ideia de como eram as músicas tocadas com esses instrumentos. Os instrumentos em si ficaram para a história, mas as músicas produzidas a partir deles se perderam para sempre. Então, voltando à tabuinha ou Rita, o que torna esse objeto tão importante é justamente o fato dele registrar tanto a letra quanto a melodia de uma música tão antiga, o que tem permitido que historiadores, arqueólogos e arqueomusicólogos, especialistas em música antiga, tentem decifrar e reproduzir a sua sonoridade. Agora, o problema é que essa tarefa é bem mais difícil do que pode parecer à primeira vista. Para efeito de comparação, eu vou reproduzir aqui 2 versões digitais a partir de reconstruções que foram propostas por alguns estudiosos desse tema. A primeira versão é uma reconstrução que foi proposta pela doutora Anne Kilmer, da Universidade da Califórnia, em 1974, e ela soa assim. E agora, uma outra versão, também digital, baseada numa reconstrução um pouco mais recente, que foi proposta pelo filólogo inglês Martin West, em 1993, soa da seguinte forma. Então, assim, dá para perceber que as diferenças são realmente enormes, E isso tem a ver com as dificuldades também muito grandes de decifrar exatamente as informações registradas nesse objeto arqueológico. E por que há essa dificuldade, Primeiro, há uma grande dificuldade de ler o próprio texto contido ali na tabuinha. Isso porque o texto está em escrita cuneiforme, e até aí tudo bem, A escrita cuneiforme é um tipo de escrita bem conhecido pelos especialistas que estudam essa região, mas o problema é que a língua em que o texto está escrito, a língua hurrita, é muito pouco conhecida ainda. É como se a gente encontrasse um texto em escrita alfabética, que a gente conhece muito bem, mas não conhecesse a língua usada no texto. Não adianta conhecer as letras se a gente não conhece as palavras. E é mais ou menos isso que acontece na tabuinha hurrita. Os estudiosos conhecem bem os caracteres utilizados ali, mas ainda não conhecem perfeitamente o vocabulário nem a gramática usada pelo povo hurrita, que era um povo ali da Alta Mesopotâmia, mas que usava essa língua bastante enigmática, que não é nem semítica e nem indo-europeia. Então isso dificulta muito a decifração e a interpretação do texto presente ali na tabuinha. Muito progresso tem sido feito desde 1950, quando as tabuinhas foram encontradas pela primeira vez, mas ainda há muito trabalho pela frente. E aproveitando que a gente está falando do texto da tabuinha, vale a pena dar uma olhada na letra do hino hurrita. Como eu disse, ainda há muita incerteza na decifração dessa língua, mas algumas propostas de tradução já foram feitas, tentando recuperar o sentido geral, pelo menos, do texto. A tradução mais recente que eu tive acesso foi a de um assiriólogo holandês, de 2010, que aprimora uma tradução feita por um estudioso alemão em 1977, e a gente poderia traduzir esse texto para o português dessa forma que está aparecendo aí na tela. Em resumo, é um texto que remete a ritos associados à deusa Nikau, que é uma deusa de origem mesopotâmica, que a gente conhece a partir de vários outros documentos, e que era ligada principalmente à fertilidade, tanto agrícola quanto humana.
Mas voltando à questão da dificuldade de interpretação ali do hino Rita, né, e agora falando da questão mais da melodia, outro problema que tem ocupado os especialistas em músicas antigas é identificar o sistema exato de afinação e também outros elementos musicais que não estão explicitamente indicados na tabuinha. Até então, foi possível compreender algumas coisas da notação musical presente ali, utilizando outras tabuinhas mesopotâmicas mais recentes que registram algumas informações de teoria musical suméria, por assim dizer. Tem algumas tabuinhas que explicam algumas questões da música da região mesopotâmica, e a partir da aplicação dessas informações que a gente encontra nessas outras tabuinhas, a gente consegue identificar algumas coisas ali na notação musical hurrita, mas é ainda uma triangulação, né, de evidências aí que não é totalmente certa, né, não é totalmente precisa. Bom, e por fim, mais uma dificuldade nesse esforço de recuperação do hino da tabuinha hurrita H6 é que essa tabuinha está bastante danificada, materialmente falando mesmo, né? Então o objeto ali se partiu em 3 partes maiores, que foram reconectadas posteriormente, mas outras partes realmente foram completamente perdidas. Então, no fim das contas, o hino hurrita da tabuinha H6 é realmente a música mais antiga que a gente tem preservada até hoje, mas essa preservação é bem precária, né? E o estado atual dos estudos sobre esse objeto também ainda não permite que a gente recupere com exatidão nem a letra, nem a melodia desse hino. Caso a gente queira acessar uma música antiga com letra e melodia num estado de preservação e de reprodutibilidade bem melhor que o do hino hurrita, a gente tem que avançar mais de 1000 anos, né, no tempo e ir para a antiga cidade de Trales, na Grécia. Lá a gente encontra um monumento de mármore que registra o famoso Epitáfio de Cícero. E desse sim a gente tem uma letra perfeitamente preservada e uma notação musical que é muito melhor compreendida atualmente, né? Ainda que não seja totalmente incontroversa, mas há um consenso muito maior de como interpretar a notação musical do Epitáfio de Cícero. E se você está curioso para ouvir o Epitáfio de Cícero, na interpretação do professor de Língua e Literatura Grega Leonardo Antunes, da Federal do Rio Grande do Sul, ele soa assim, né? Primeiro em grego e depois em português. Os sons das Naden holosun prosoligones tituzen totelos ocronos apaitei. Enquanto viveres brilha, não te zangues com nada, não. A vida dura não mais que um dia, e o tempo não tem nenhum perdão. Bom, e é isso, né? Se você quiser ouvir outras versões do hino hurrita e do Epitáfio de Cícero e se aprofundar nesse assunto de forma geral, eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo e também alguns links. Como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!